Bom dia. Bom dia. Bom dia, mulheres. Bom dia. Bom dia. Vocês estão me vendo bem? Ouvindo bem? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre posicionamento enquanto estivermos cansadas e sobrecarregadas. O que nos leva a sermos mulheres cansadas, sobrecarregadas? Como lidar com a sobrecarga? Como lidar com o estresse? Como lidar com áreas e relacionamentos da nossa vida em que nos sentimos cansadas, estressadas, sobrecarregadas? Existe, inclusive, um tipo de oração muito incrível que traz muita consciência e que posiciona o nosso coração para nós posicionarmos todas as outras coisas. Então, você vai hoje entender da parte de Deus que você não pode mais se tornar uma refém das suas emoções e nem muito menos dos relacionamentos e das circunstâncias em que você está inserida. Amém? Então, vamos orar? Aleluia, vamos orar. Nós vamos hoje mexer bastante, pegar bastante a palavra de Deus e eu quero que você fique bastante atenta àquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Então vamos lá. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada pelo teu amor, pela tua graça. Muito obrigada por mais um dia, Senhor, na tua presença. Pai, como é bom estar, Pai, contigo. Como é bom saber que o Senhor é conosco. Como é bom entender da parte do Senhor no nosso espírito que nós temos um Pai, nós temos um Senhor. E que nós, Pai, estamos em um momento, um período na face da terra em que nós precisamos nos posicionar, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ah, Senhor Deus, muito obrigada por essa consciência, por essa revelação. Sabemos que tantas pessoas ainda não têm essa consciência, mesmo estando dentro das igrejas. As pessoas, Senhor Deus, têm tomado posicionamentos a partir de uma crença que foi instalada pelo sistema mundano de que elas podem sim, elas podem fazer as suas agendas de acordo com o que elas pensam e que acham e que não precisam priorizar aquilo que é o avanço do teu evangelho. Elas precisam somente cuidar de si mesmas, das suas casas, das suas vidas, sobre a premissa falsa, maldita, maligna, de que temos que ser felizes e promover a paz dentro dos nossos ambientes, dos nossos ecossistemas. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, nos ajuda, nos dá graça, nos dá entendimento para que nós venhamos a nos posicionar como mulheres do reino. Mulheres do reino de Deus. Nós não fazemos parte dessa terra. Essa terra não é o nosso lar. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a entender isso e a queimar no nosso coração, Pai. No nome precioso de Jesus, abençoa agora a casa de cada uma que vai estar aqui comigo nessa live, a família, os projetos, o chamado, o emocional, o financeiro, a saúde física, mental, emocional, em nome de Jesus de Nazaré. Espírito Santo de Deus, fala conosco hoje, fala conosco agora, nos posiciona, nos direciona e nos dá coragem, Pai, em nome de Jesus, para estar sendo, Pai, a mulher forte de Provérbios 31, que faz aquilo que tem que ser feito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sejam muito bem-vindas, vocês que estão aqui pela primeira vez. Muitas mulheres falam, eu caí de paraquedas aqui na sua live e tal. Mas nunca é de paraquedas, é o Espírito Santo que traz cada uma. Cada mulher, cada homem, cada família, é o Espírito Santo que traz.
Porque o Senhor tem compartilhado uma palavra de revelação, o Senhor tem compartilhado uma direção muito específica para esse tempo. E essa palavra vai alimentar não somente você, mas toda a sua casa e todos os projetos que Deus tem colocado nas suas mãos. E eu quero agora saber se você tem se sentido sobrecarregada, cansada em algumas áreas. Às vezes não é aquele cansaço de chutar o balde, é aquele cansaço que você perde a criatividade. É aquele cansaço em que você fica buscando uma coisa nova, sempre para suprir aquilo que você já está vivendo. Muitas vezes você vai querer uma coisa nova porque você não tem caráter firmado na mentalidade de Cristo. Não é sobre ser mau caráter ou bom caráter, é sobre ter uma identidade bem firmada no caráter de Jesus, e aí você vai ter um olhar espiritual sobre as coisas e você vai começar a não abrir mão daquilo que é o teu ordinário, daquilo que é o teu rotineiro. Então você vai precisar entender que existem coisas que não são novidades, mas são necessárias, essenciais e que você precisa dar conta de formas diferentes. Não é trocar de atividade, é trocar de maneira de fazer algumas coisas. Então, a gente precisa entender que o cansaço e a sobrecarga, elas vêm, elas trazem um sentimento para nós que é o estresse, se manifesta em forma de estresse, e hoje eu vou trazer aqui para nós como você vai lidar com essas questões. Nós vamos abrir bastante a Bíblia, o que acontece, o que é necessário mudar um posicionamento, ter um posicionamento diferente para que você possa entender que todo o estresse, toda a sobrecarga, todo cansaço, ele está sendo proporcionado por você mesma. Então, eu tenho visto aqui, você já tem dito aqui para mim, muitas mulheres estão dizendo aqui exaustão, nossa, falando tudo o que ando sentindo. Outra aqui falando, a Priscila, cansada nem tanto, mas paralisada, desanimada, sem saber a direção, exatamente, uma suga emocional da falta de sentido na sua vida faz com que a pessoa se sinta mentalmente, emocionalmente e fisicamente cansada e paralisada, sem saber para onde ir, sem direção. E isso vai sugando a visão, sugando a energia. Exausta, muitas mulheres. Estou desanimada, exausta. Me digam, como vocês estão? Cansada e desanimada, sem saber a direção? Sim, estou assim, cansada. Cansada de não saber lidar com os mesmos problemas. Cansada de conviver com as mesmas pessoas, esperando que elas mudem, sem que elas mudem. Mas eu já tenho orado tanto tempo. Mas eu já tenho explicado. Eu já fiz o que você pode imaginar, pastora Dani. Eu já fiz tudo o que você pode imaginar. Mas não obtenho êxito. Quem viu os meus stories de ontem, por favor? Me diga. Eu coloquei ali, eu pedi se eu podia compartilhar. Aquela mulher é uma santa mulher de Deus que passou muitos anos da sua vida sem saber o que fazer, até que o Senhor nos conectou e eu fui mentora dela. Ela fez uma mentoria individual comigo e a gente continua se relacionando em aconselhamento, em direções. Ela está na comunidade Save. E ela me pediu um direcionamento, como eu já conheço a história dela, eu dei um direcionamento para ela ali. Deixa eu ver até onde eu posso ir para não expor, que eu detesto expor as pessoas. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão, para ganhar likes e views, elas estão expondo muito os outros na internet, fazendo críticas, fazendo reacts, fazendo uma série de coisas. É claro que isso é necessário, porém, para que as pessoas não sejam levadas por ventos de doutrina, por engano, mas nós precisamos entender o limite de onde a gente pode ir para não expor um ser humano, uma pessoa na sua história que confiou em você. Então, ela é casada há muitos anos, é uma mulher incrível, mulher de Deus que tem chamado. O marido não é cristão, conhece a palavra, sabe tudo da palavra.
mas não é cristão e gosta de usar, né, de todo aquele traço de personalidade narcisista que ele tem. Não estou dizendo que ele patologicamente, embora ele já tenha recebido algum diagnóstico, mas não estou dizendo isso, estou dizendo que, de acordo com os relatos, ele possui traços muito fortes. E nós temos na Bíblia, né, Romanos capítulo 1, temos a palavra de Paulo a Timóteo, que expressa bem homens amantes de si mesmos, e que há uma epidemia hoje desse tipo de comportamento. E a mulher que lida com pessoas assim na sua família, lida com pessoas assim no seu trabalho, pasmem, lida com pessoas assim na sua igreja, elas vivem muito cansadas e desnorteadas, elas perdem o seu brilho. Pessoas com bipolaridades, pessoas com alguns níveis, né, de perturbações psicológicas e que são plataformas para perturbações demoníacas. E o Senhor Jesus, ele veio para nos libertar, nos tornar livres de todo o cativeiro. Muitas vezes você não vai poder sair de um relacionamento como Abigail não podia sair do relacionamento com seu marido Nabal, mas você pode sim mudar o seu estado, mudar o seu posicionamento, mudar a sua vida, mudar a sua forma de enxergar e as suas respostas àquela situação e sair vencedora. E quem viu aí os meus stories, quem não viu, por favor, corre lá depois da live. Eu pedi autorização para ela, falei, olha, fulana, eu posso compartilhar isso aqui? Porque no meu direct está uma epidemia de mulheres pedindo o mesmo conselho que ela. Ou seja, estão na mesma situação que ela. E eu pensei, olha, se eu puder compartilhar nos meus stories, que eu compartilho muita coisa nos meus stories que eu não compartilho no feed, eu vou poder alcançar corações de mulheres que nem imaginam que outras mulheres passam pelo que elas passam e nem imaginam que há um caminho, há uma direção para isso. Ela me permitiu, eu falei, você pode ficar tranquila, que o seu rosto não vai aparecer, seu nome não vai aparecer, então você pode ficar muito tranquila quanto a isso. E depois eu quero que vocês deem uma olhadinha lá para vocês saberem do que eu estou falando. E tá todo um direcionamento lá. E não é só em relacionamentos assim, mas em todas as situações que estão na nossa vida, nós precisamos pegar as palavras de Jesus, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós precisamos aprender a nos posicionar como mulheres do reino de Deus, como mulheres santas, como mulheres que carregam o Espírito Santo de Deus, como mulheres que querem agradar o Senhor, mas estão assoladas por toda sorte de pesos, angústias, falta de direção, confusão, dúvidas. Mulheres que estão em dúvidas do que fazer. Eu recebo muitas mensagens no direct dizendo, pastora, o que eu faço nessa situação? E aí quando eu vejo o relato daquela mulher preciosa, eu penso, meu Deus, essa mulher não conhece a palavra de Deus, porque se ela tivesse lido pelo menos alguns versículos, ela saberia o que fazer. E o Espírito Santo tem me despertado a isso. O Espírito Santo tem me despertado, filha, fala com as minhas filhas que todas as respostas que elas precisam estão na palavra. Então nós precisamos conhecer o que Deus pensa de cada situação, o que Deus pensa de nós, suas filhas, e o que Ele aprova ou o que Ele reprova como uma atitude. E nós vamos saber isso conhecendo a palavra de Deus. Por isso eu sou tão enfática em que você estude a palavra de Deus, em que você se posicione pela palavra de Deus. Eu não estou afagando a sua alma, dizendo que, tadinha de você, você é a perseguida, você é a vítima, você é aquela que está sendo ultrajada, injustiçada, rejeitada, abandonada, manipulada. Eu não estou dizendo isso, eu não quero afagar a sua alma, eu só estou dizendo que essas circunstâncias, elas são reais. Existem situações onde, por falta de entendimento, por falta de revelação da palavra de Deus, mulheres têm sido escravizadas, têm sido as presas
de relacionamentos predadores, têm sido as presas de circunstâncias predadoras, circunstâncias de encarceramento. Têm sido as prisioneiras de situações em que elas não sabem o que fazer, não sabem sair daquela situação. E nessa jornada da comunidade Save nós vamos abordar, eu vou ensinar as mulheres a conhecer a palavra e tomar posicionamentos bíblicos sem se sentir culpada, porque a maior parte das mulheres, elas muitas vezes até sabem o que fazer. Não, eu preciso fazer isso, preciso dizer não, meu sim tem que ser sim, meu não tem que ser não, eu preciso perdoar, mas eu não posso me assentar na mesa do escarnecedor. Mas na hora de colocar tudo isso em prática, ela não consegue, porque ela se sente julgada, ela se sente culpada, ela começa a colocar em questionamento, será que eu estou tomando a decisão certa? Será que é isso mesmo? Minhas amadas, você precisa ser uma mulher de convicção para tomar posicionamentos santos. Você precisa fazer diferença do precioso para o vil. Você precisa começar a fazer diferenciação do precioso e do vil. Daquilo que é precioso aos olhos de Deus, daquilo que o Senhor te entregou, para aquilo que está contaminando o que o Senhor te entregou. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 28 até o 30. É uma passagem muito conhecida, mas eu quero trazer uma aplicação bem diferenciada, minuciosa, e você vai carregar esse devocional de hoje. É como se fosse um devocional mergulhando mesmo na Escritura, para que você consiga pensar e decidir a partir do que Deus pensa de você, a partir do que o Senhor quer para você, a partir de quem você é, não a partir do que as pessoas estão dizendo que você deve ser. Existe um consenso geral influenciado por um espírito de engano que diz que você precisa aceitar tudo. Quem não se posiciona por nada cairá por qualquer coisa. Então você precisa, estando diante de uma situação que você vê que é pecado, a fofoca, a manipulação, a injustiça, você precisa pegar a palavra de Deus, trazer à memória os ensinos de nosso Senhor Jesus e trazer como um posicionamento para a sua vida. Amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra do Senhor está dizendo que existem pessoas cansadas e sobrecarregados. Mateus diz assim, vocês que estão. Mateus está atestando, ele está simplesmente relatando o dado já existente. Vocês que estão cansados e sobrecarregados. Vocês que estão, não adianta negar. Não adianta ficar dando 1000 desculpas. Não adianta, minha querida, você ficar dizendo, não, isso aqui é porque eu não estou sabendo gerenciar. Sim, existe esse lado, porém, existe o lado do aprisionamento em que você se encontra e que você não sabe sair. Não adianta você dar desculpas, porque existe muita doença, muito adoecimento nos relacionamentos e nas circunstâncias. E nós precisamos saber nos posicionar em graça, em amor, seguindo o comando que o Senhor deu, mas não se permitindo, como eu vou dizer isso sem parecer lacradora, né? Eu detesto essas lacrações, essas palavrinhas, essas narrativas que afagam a alma, o ego, inflam o ego e levam as pessoas para o lugar onde eles querem manipular.
Mas como eu vou dizer para você que não deixem cortar suas asas? Você nasceu para voar. É difícil, eu sei, você está sobre a premissa, e eu sou uma das maiores e fiéis rebatedoras contra um movimento ideológico que leva a mulher, né, a se rebelar contra a criação de Deus. Você sabe do que eu estou falando, né? Leva-se a rebelar contra o casamento, leva-se a rebelar contra a maternidade. Eu sou uma ferrenha mulher posicionada contra essa ideologia maligna. Mas você não pode negar, que existe um espírito maligno, maldito, no Aion, um príncipe desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos. E todo aquele que não crê, que é incrédulo naquilo que o Senhor falou, vai desfrutar do aprisionamento deste espírito de engano. Nós não podemos permitir que a opinião alheia nos jogue na espiral do silêncio. Porque profeta nasceu para profetizar. E o que cansa, o que deixa as pessoas cansadas, sobrecarregadas, muitas vezes, anote o primeiro ponto, muitas vezes é se curvar à aprovação das pessoas, da massa. Não precisa nem ser só das pessoas que estão ao seu redor. As pessoas querem a aprovação das pessoas que estão na academia, que elas nem conhecem. As pessoas querem a aprovação das pessoas que estão numa rede social, que elas nem conhecem. Elas postam alguma coisa e vão correndo ver quantas curtidas tiveram, quantas pessoas concordando ou discordando delas, estão ali comentando, quantos compartilhamentos houveram. Minhas queridas, você não nasceu para ficar cativa, prisioneira da opinião alheia. E isso suga você, te torna sobrecarregada, te torna cansada. Por isso é necessário um posicionamento. Por isso um posicionamento. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo, venham a mim. Venham a mim, eu vou te dar alívio, eu vou te dar direção, eu vou te dar descanso, eu vou te dar um norte, eu vou alinhar as coisas dentro de você para que você possa ser a pessoa que Deus criou você para ser. E entenda isso agora. É necessário um posicionamento diferente diante de tudo o que te deixa cansada e sobrecarregada. E o primeiro posicionamento é vá a Jesus. Jesus está dizendo, vinde a mim. Eu tenho um alívio para você. Eu tenho uma direção para você. Mulheres cansadas e sobrecarregadas, confusas, com medo, sem sentido da vida, sem conhecer o seu propósito, são mulheres que não vão a Jesus. Não vão a Jesus. São mulheres que não vão a Jesus. São mulheres que vão no vídeo do YouTube, mas não vão a Jesus. São mulheres que pegam uma papa mastigada de um pão babado que alguém comeu e botam para dentro. Porque o pregador tal lançou uma profecia, a corrente de oração tal da internet. Minhas amadas, em nome de Jesus, o Senhor quer te dar autonomia, liberdade. O Senhor veio para que você seja livre. Jesus veio destruir as obras de Satanás e eu repreendo agora, em nome de Jesus de Nazaré, todo o espírito de intimidação que está assolando você agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja livre. Seja livre de toda amarra. Seja livre de tudo aquilo que te leva a um estado de estresse, que aprisiona o teu emocional, que aprisiona a tua mente. A guerra está aqui. Mulheres estão andando soltas, sem discipulado, sem pastoreio. Sem pastoreio. Eu criei um grupo de mulheres comprometidas lá no WhatsApp, das mulheres da minha igreja. Eu convoquei as líderes, dei uma palavra para elas, falei, minhas amadas, nós precisamos ensinar as nossas mulheres. Nós precisamos fazer com que as nossas mulheres, elas entendam a palavra de Deus. Sejam mulheres que amam a palavra, que conhecem a palavra, que estão se entregando à palavra para que elas não sejam enganadas, para que elas saibam discernir. E nós vamos começar a estudar um livro lá no nosso grupo de mulheres sobre relacionamentos, entre outras mulheres, relacionamentos, vínculos
né, de relacionamento, que todas as tretas acontecem nos relacionamentos. Você não tem treta com uma porta. Você tem treta com alguém. Uma situação é difícil porque tem pessoas ali que tornam situações difíceis. Concorda comigo? Ah, pastora, mas eu tô aqui, eu reclamei com a porta, bati a panela. Não, você bateu a panela porque queria bater em alguém. Você bateu a porta porque queria bater em alguém. Então, nós não nos relacionamos com coisas, nós nos relacionamos com pessoas. As coisas sofrem as consequências do como nós nos relacionamos com as pessoas. Então, a gente precisa entender que o que cansa e o que sobrecarrega é um emocional desgastado. E o emocional desgastado, a tua mente, a tua psique, que é o campo de batalha, confuso, sem direção, ele vai afetar o teu chamado, vai afetar o teu propósito, vai afetar aquilo que Deus te entregou para fazer. Não adianta. Por que as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas? Por causa de não saber lidar com as pressões que as afetam. Quando nós não sabemos lidar com as pressões que nos afetam, nós ficamos cansadas, sobrecarregadas. Por quê? Porque somos acometidas por estresse. Isso é estresse. O estresse é exatamente isso. É não saber lidar com as questões que nos afetam e dar uma resposta raivosa, impaciente, desestruturada, desalinhada, sem estabilidade. Quem aqui se sente assim? Porque o impacto do estresse, ele vai depender muito dos nossos recursos físicos, do nosso recurso mental, do nosso recurso emocional, dos nossos recursos espirituais. Se você é uma mulher que caminha com mulheres fortes espiritualmente, mulheres que oram, mulheres que jejuam, mulheres que se entregam e mergulham na palavra de Deus, você fatalmente vai ser uma mulher influenciada por essa força. Agora, o que muitas mulheres fazem, sabe o que é? Por medo de não conseguir acompanhar, por medo de se sentir rebaixada, por medo de sentir pequena diante da profundidade daquela outra mulher, sabe o que elas fazem? Elas falam mal, elas se distanciam como se fossem melhores. Não, eu tenho minha vida. Não, eu tenho o meu jeitinho. Não, minhas amadas, o Senhor te criou para criar vínculos. O Senhor te criou para andar em discipulado. O Senhor te criou para andar com outras mulheres respeitosamente, sabendo o seu limite, não misturando as antenas. Não fale com alguém que está num nível de autoridade diferente do seu, que Deus colocou, como se você estivesse falando com uma amiguinha. Faça isso. Isso só mostra a sua imaturidade, a sua necessidade e a sua ambição, o seu desejo de estar naquele lugar que a outra pessoa está. Então, isso causa estresse, porque se Deus não te colocou ali, você nunca vai chegar ali. Nunca. Só se você se render, se dobrar a Satanás no pináculo do templo. E ele falar para você assim, olha, se você prostrada a me adorar, se a tua cobiça, se a tua inveja te levar, você se render a mim, eu vou te dar tudo isso aqui. Não vai ter a unção de Deus, mas vai ter a minha magia. E aí você vai seduzir pessoas, você vai trazer vínculos, você vai trazer pessoas para o seu lado, mas não vai ter unção. A paga disso vai ser as chamas do inferno na eternidade. Mas, se você quiser, eu posso te dar alguma sensação de valor nesta terra, para depois na eternidade você ficar cativa de um sofrimento no lago de fogo de enxofre comigo. Em nome de Jesus, amadas, eu tô aqui sendo muito livre, sabe, para falar para você aquilo que Deus tem colocado no meu coração. O Senhor me chamou para um tempo de avivamento na minha nação. O Senhor me chamou como voz profética na minha nação. E você saber quem você é não é arrogância, não é soberba, não é nada disso. Primeiro, causa muito temor e aumenta muito a nossa responsabilidade. Mas eu não posso me acovardar de dizer para você que o diabo, ele tem cirandado o coração e a mente das mulheres
fazendo as mulheres se perderem nessa busca desenfreada por um lugar. Olha para a internet, minhas amadas. É tanta cópia, é tanto copiar e colar, é tanta moda repetida, sem autenticidade. Deus não te criou para ser uma colcha de retalhos. O Senhor te criou para que você manifeste a glória dele sendo quem você é, mas modelada, madura, sendo desenvolvida à medida da estatura de Cristo. Uma mulher que é posicionada é uma mulher que muda tudo ao seu redor. Vocês estão cansadas de me ouvir falar disso aqui? Essa foi uma frase que Deus me deu no secreto numa situação que eu estava muito mal, há muitos anos atrás. E eu falei, Deus, eu não sei o que fazer. O Espírito Santo falou assim, você sabe o que fazer. Você conhece a minha palavra. Você sabe o que fazer. Você só precisa se posicionar no que você já sabe que deve fazer. Porque você me conhece, você é minha. E eu falei, como assim, Senhor? E o Espírito Santo falou assim, uma mulher posicionada posiciona tudo ao seu redor. Uma mulher posicionada tem mais força do que imagina. Só o seu posicionamento vai mudar a circunstância. E vou dizer para você, eu falei, quer saber de uma coisa? É verdade, Espírito Santo, eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Que ousadia, hein? Você falar, eu concordo contigo, Espírito Santo. E eu falei, Espírito Santo, maravilhoso. O Senhor é incrível. E eu estava cega, mas agora eu vejo. Se as coisas não mudam ao seu redor, é porque você tem que mudar o seu posicionamento. Não fique esperando as coisas mudarem ao seu redor. Você precisa mudar de posicionamento. E essa jornada nova que começa dia 1º de maio na comunidade Save, ela chama-se Posicione-se, Mulher do Reino, e mova-se por propósito. Mova-se com propósito. Fale com propósito. Silencie com propósito. E eu estou preparando para vocês um devocional de 21 dias, só de posicionamentos. Cada dia um posicionamento. É uma palavra bíblica que tem. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Tem o exemplo bíblico, tem as referências bíblicas conectadas com o exemplo principal. Tem o comando profético, tem a oração profunda, tem o chamado, o direcionamento para a ação. Então, cada devocional tem tópicos muito assertivos. Eu sou muito pragmática, eu sou muito assertiva. Pão, pão, pedra, pedra, entendeu? É isso. Não tem o que florear, minha amada. Jesus está voltando, Satanás existe, o inferno é real e o céu é a proposta para todo aquele que é filho de Deus. Você precisa entender. Veja comigo aqui. O estresse é exatamente essa resposta, né? Essa resposta. O estresse é essa resposta que você dá às pressões que desequilibram a sua vida, que te afetam. O impacto do estresse depende dos nossos recursos físicos, emocionais e espirituais. Como você lida com essas coisas. O estresse ele pode ser leve, moderado, ele pode te levar a uma mudança de posicionamento, a uma mudança de vida. Porém, existem estresses que são pesados. Você lidar com uma pessoa que nunca muda é pesado. Você lidar com pessoas que, em circunstâncias que torna a sua locomoção no seu chamado difícil, emperrado, é muito complicado, é muito estressante, mas nós precisamos entender que em tudo há um propósito e nós também estamos sendo lapidadas. Deus é soberano, você crê nisso? Você crê nisso? E agora, nesse comando profético para você, toda incredulidade, toda raiz de incredulidade sobre a soberania de Deus, amorosa, graciosa e bendita, sobre a sua vida, seja extirpada agora toda incredulidade em relação à soberania de Deus, seja extirpada do seu coração e da sua vida, em nome de Jesus. Deus é soberano e Ele está no controle, no comando de todas as coisas. Se Deus permitiu algumas coisas para você, que você escolhesse algumas coisas, Ele tem propósito nisso. Ele sabe escolher os melhores soldados para as batalhas mais difíceis. O Senhor sabe escolher mulheres
que vão manter o temor, vão manter o posicionamento em situações de perigo, em situações de opressão. Deus não escolheu Abigail à toa. Naquela época, os casamentos eram arranjados, eles não se casavam por amor somente. Na maioria das vezes, as mulheres eram dadas como mercadoria, como uma paga, como um dote por interesse político nos casamentos. Você acha mesmo que Abigail, sendo Abigail, escolheria um Nabal para se casar? A palavra disse que ela era uma mulher bonita, inteligente, ela poderia escolher qualquer homem. Você acha mesmo que Abigail ia escolher um Nabal? Tá certo que eu tenho um testemunho da minha avó paterna, que ela sempre me contou a vida inteira. Minha filha, eu aguentei o teu avô até o final da vida dele, quando ele morreu de câncer, e eu nunca me separei. Sempre quis me separar, porque ele era um demônio. Mas eu nunca fiz isso, porque quando eu tinha 18 anos e eu o conheci, a minha mãe falou para mim: filha, este homem vai te dominar. Este homem é possessivo, é ciumento, é grosseiro, é violento. E ele vai te ferir. E não deu outra. Só esperou casar para a máscara cair. Mas ela sempre disse assim para mim: filha, quando você for casar, atente para o que os seus pais dizem, atente para como ele trata a mãe e o pai e a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor. Se ele for um homem dado a Jesus, fiel a Jesus, ele vai ser fiel a você. Se ele amar a Jesus, ele vai amar você. Graças a Deus, eu ouvi o conselho da minha avó, que já está na glória dos céus. Eu vou me encontrar com ela, com as duas, que já estão na glória dos céus. E vou dizer para você, minhas amadas, para vocês, tem cativeiros que nós mesmas nos colocamos. E existem relacionamentos que o Senhor permite que nós entremos para nos lapidar, porque Ele sabe que pode contar com a nossa resistência, com o nosso temor, com o nosso caráter, com o nosso coração voltado em amar a Deus e a honrá-lo em todas as circunstâncias. Você quer ver uma coisa? O problema não é o estresse leve ou moderado, em que você até usa esse tipo de sentimento como uma alavanca propulsora para você tomar decisões, para você mudar. O problema é quando o estresse se torna aflição, quando ele já está há muito tempo na sua vida. Aí você está sobrecarregada, você está cansada e Jesus está dizendo: vem que eu vou te dar alívio, vem que eu vou te dizer o que fazer, vem que eu vou te posicionar na minha palavra, eu vou te dar o posicionamento que você precisa ter para mudar tudo ao seu redor. Você não precisa se mudar geograficamente, você só precisa mudar de posicionamento. Tem mulheres que chegam para mim e falam assim: pastor, eu quero me divorciar, eu não aguento mais esse casamento com essa pessoa, com esse cara narcisista, com esse cara bipolar, com esse cara violento, com esse cara psicótico, neurótico e tal, que não teme o Senhor, é viciado, isso, aquilo, aquilo outro. E a gente sabe que Deus deu o divórcio, mas que tem situações onde o divórcio ele é inevitável, até mesmo na palavra de Deus. É claro que sempre o Senhor ele vai direcionar o perdão e a restauração, óbvio. Mas quando há risco de vida, quando a outra parte é sempre o demônio, né? E não há nenhuma perspectiva, aí existem casos e casos. Mas a palavra de Deus ela vai ensinar pra gente que quando a sobrecarga ela ultrapassa os nossos limites e os nossos recursos, não só os nossos limites, mas os nossos recursos, porque muitas mulheres não foram ensinadas a lidar com certas situações, os desafios eles se tornam ameaças. Por isso tem pessoas que tiram a própria vida muitas vezes. Por isso que tem pessoas que abortam planos e sonhos da parte de Deus para a vida delas, porque elas acabam escolhendo por se livrar de um estresse, se livrar da sobrecarga, se livrar do cansaço, do desgaste da maneira errada, da maneira que o inimigo está conduzindo, através de enganos. Tem coisa que você não precisa fazer, tem lugares e posições que você não precisa abrir mão, você só precisa mudar a forma como você lida naquele lugar, a forma como você lida naquele posicionamento, as palavras que você fala. Eu estou preparando esse devocional para vocês de 21 dias e da comunidade Save. Posicione-se, mulher do reino, e mova-se com propósito, mova-se por propósito. E cada dia, tem um dia que fala sobre a intencionalidade do silêncio e o poder do silêncio, e tem o outro dia que fala: não se cale. Então, é sobre discernimento.
Não é sobre você se resignar e ficar silenciando, porque senão vai acontecer como aconteceu em uma circunstância que eu presenciei na semana passada, que foi uma catarse de uma jovem que está há muito tempo aqui, ó, no silêncio, está há muito tempo aqui, ó, guardando por causa de, eu não posso falar, eu não posso fazer, eu sou sustentada por essa pessoa, então eu não posso falar nada, e ela simplesmente soltou os cachorros, se assim pode dizer, ou soltou os capetas, né? E feriu todo mundo, e xingou todo mundo, e gritou desesperadamente a quase desmaiar. E eu entendi. Ela não tinha um posicionamento correto diante das circunstâncias que traziam sobrecarga, traziam cansaço, sugavam as energias. Ela só calava. A palavra do Senhor, em Eclesiastes capítulo 3, diz para nós que é tempo de falar e tempo de calar. Vai ter momentos em que o conflito ele vai ser necessário, com respeito. O problema é que as pessoas dizem, não, vou ter que confrontar, e faltam com respeito. Não falam com amor. Eu normalmente ensino as mulheres da minha igreja a dizer assim, você pode falar qualquer coisa para mim ou para qualquer pessoa, desde que haja amor no seu coração e eu veja esse amor nos seus olhos. Mas o que só acontece, que ferem as pessoas, sabe o que é? É legislar em causa própria, é cobrar aquilo que não lhes é dado, é se posicionar pela imaturidade, pelo egocentrismo, pela inveja amarga e ambição egoísta que o apóstolo Tiago fala conosco. Você entende o que eu estou falando? Então eu quero trazer para você aqui as fontes de algumas pressões negativas que podem te levar ao estresse para você identificar, ok? Vamos lá. Primeira delas é a falta de uma visão simples e clara de Jesus e do seu reino e de quem você é nesse reino. Você é uma mulher do reino, você foi salva por Cristo Jesus. Você foi salva por Cristo Jesus, entenda isso. Você é uma mulher diferenciada. Você é uma filha amada do Abba. Você é uma mulher de Deus. Você não pode agir na perspectiva das mulheres do mundo. Você não pode fazer isso. Você não pode pegar a sua existência e colocar em pé de igualdade com respostas e reações como mulheres da internet que você nem conhece a vida, que dizem que são crentes. Ou com artistas que você viu falando isso, falando aquilo, e elas obtiveram algum sucesso. Nós estamos cansadas de ver, minhas amadas, as mentiras, as falcatruas, as encenações de mulheres tão belas, photoshopadas, e que por trás têm interesses escusos, fazendo fortuna às custas de engano que você acredita. E aí você perde a tua beleza, perde o teu posicionamento santo, santificado, porque não está tendo resultado, você tem pressa. Quem tem pressa é o teu ego, que precisa ser crucificado e aprender a esperar a benevolência do Senhor. Minha amada, eu não estou aqui na intenção de te ferir ou de te afrontar. Não, a minha intenção aqui é passar para você tudo aquilo que tem me edificado, tem me confrontado, como o Espírito Santo tem falado comigo e tem me dito, filha, você precisa sair da bolha, você precisa falar das coisas que eu tenho te falado, você tem que parar de reter o que eu tenho ministrado ao teu coração. Não por preguiça, amadas, mas por, sinceramente, muita atividade, é muita coisa. E eu penso, eu vou me dedicar a Save somente, as mulheres da minha igreja somente, e pronto. E o Espírito Santo tem falado, eu não te chamei para isso, somente. Eu te chamei para as nações. E eu estou aqui na internet falando isso para você. Entenda, a primeira coisa que você precisa entender é que a fonte de todo estresse, de toda sobrecarga, é uma falta de visão simples e clara acerca de Jesus e do seu reino. Isso é o coração de uma vida simples. O coração de uma vida cheia do Espírito Santo, que tem a expectativa correta. Para de botar expectativa naquilo que a internet, que a mídia está te dizendo que você tem que ter. Isso desfoca você do teu propósito. Segunda coisa, materialismo e problemas financeiros. Muita gente se enrola com problemas financeiros por causa do materialismo, porque elas são materialistas, porque elas querem ter para ser. O Senhor não te chamou para ter para ser. O Senhor te chamou para ser, e aí tudo que você busca em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas são acrescentadas a você. Eu tenho vivido isso todos os dias, amada.
Outra coisa que é fonte de estresse, fonte de sobrecarga para você, é a falta de prioridades divinas, vivendo a tirania do tempo. É o que o tempo está dizendo que você tem. Agora você tem que trabalhar. Eu canso de falar isso aqui porque é algo que o Senhor ministrou no meu coração. Se você seguir pelas vozes da internet, você vai ficar louca. Uma mulher de Deus, ela está dizendo assim, olha, ela não tem muitas vezes, ela é uma mulher de Deus, mas ela não tem muitas vezes equilíbrio e nem sabedoria para dizer assim, olha, isso aqui é o meu tempo. Ela chega na internet e fala assim para Amada, amadas, é tempo de correr, é tempo de voar, é tempo de acelerar, é aceleração. Aí você, uau, então ela é uma mulher de Deus e ela está dizendo, tem que acelerar. Ao passo que você vai dizer assim, não, mas aí chegou uma live aqui para mim, um post de outra mulher que está dizendo, não, você tem que silenciar, você tem que aquietar, você tem que se esconder, você precisa ficar resignada, você precisa... agora é o momento de ficar quieta. Aí você fala, meu Deus, é verdade, eu acho que eu estou muito acelerada, é tempo de ficar quieta. E aí o Espírito Santo, ele está tentando falar com você que para você ele tem um tempo específico, personalizado, em que ele vai te entregar sonhos, visões, projetos, realizações, comandos que você não está atenta. Porque você está sendo guiada pelas vozes da internet. Então você precisa eleger a sua assembleia de vozes. Eleja uma ou duas mulheres apenas na internet para você ouvir. Ah, pastora, mas essa uma ou duas que tem a verdade total? Não é isso. É aquela mulher que você olha nos olhos dela e você sente verdade. O que ela fala é bíblico. Ela pega a escritura e ela abre com você. Ela te exorta. Ela não fala só o que você quer dizer. Então ela é tua amiga. Porque um amigo não fala só o que você quer dizer, quer ouvir. Ela fala o que você precisa ouvir para você melhorar. Para você ser santificada. Querido, eu não tô nem aí se vão me cancelar, se eu não pareço tão fofa quanto as mulheres de pelúcia que tem por aí na internet, de cristal, parecem inatingíveis. Querida, não adianta nada você ficar seguindo a mesa aposta. Eu amo mesa aposta, eu adoro mesa aposta é bíblico, eu amo, acho incrível, é bíblico. Mas eu não posso, eu sou uma mulher real, numa rotina real. Eu não vou fazer mesa aposta todo dia em todas as refeições. Não vou. Vai ter dia que eu vou falar assim, meus amados, me ajudem, nós somos uma equipe, cada um por si, Deus por todos. Tá tudo feito, tá comida feita, tá tudo limpo, tá tudo lá. Meus amores, eu vou fazer marmitinha para vocês e já vou deixar pronta antes de dormir. Amanhã vocês podem pegar e botar na bolsinha de vocês. Isso não é, minha amada, ser uma mulher mandona. Isso é ser uma mulher real, contextualizada, desse tempo. Você não vai colher maçãs na sua horta todos os dias. Você não vai usar vestidos floridos, cheios de babados, com anáguas e espartilhos, entende? Sai desta maluquice, em nome de Jesus. É uma rotina possível para mulheres reais. É uma rotina que não é que vai te tirar o estresse, mas você vai saber lidar com o estresse de uma maneira santa, de uma maneira única para você. Vai ter tempo que o Senhor vai falar assim, você vai ter que ter uma conversa difícil com o teu marido, e isso vai dar BO. Mas os nossos BOs, eles são registrados na delegacia do Espírito, não é do natural. Nós precisamos ter cascas arrancadas de nós. E muitas vezes nós vamos precisar falar uma verdade. Muitas vezes você vai ser uma Abigail que aprendeu com a palavra de Deus e com discernimento no Espírito, porque essa jornada da comunidade Save é sobre discernimento no Espírito, sobre conhecer a palavra, sobre ser curada, sobre ter firmeza, sobre sustentar aquilo que Deus te falou, que Deus te deu como propósito em nome de Jesus. Eu quase arranco os cabelos da cabeça por causa disso. É sobre você saber, conhecer a Bíblia. Porque conhecendo a palavra de Deus, você conhece quem você é. E você não tem medo de dizer não. E em alguns momentos o Senhor vai falar assim, você vai ter que ter uma conversa difícil com essa pessoa. Você vai ter que ter uma conversa difícil com esse marido, ou com essa discípula, ou com esse discípulo, ou com esse funcionário, com esse parente.
mas você vai falar aquilo que eu coloquei nos teus lábios. E ele não vai gostar. E ela não vai gostar. E eles vão te afrontar. Mas você vai se manter ali, ó, durinha. Você vai se manter ali, ó, posicionada, quieta. Posicionada. E simplesmente você vai dizer: se você precisar de algo, estou aqui. E vai sair. O Senhor já me deu vários comandos assim, de dizer: deixem que pensem que você está fraca. Deixem que pensem que isso é orgulho. Deixem que pensem. Eu sei o que penso sobre você. Eu sei os pensamentos que tenho ao seu respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro que você espera. Aleluia. Eu tinha preparado tantas mais coisas aqui para vocês, mas a hora já foi. A gente pode continuar essa live amanhã. Tem muito mais coisas aqui. Eu vou falar para você a raiz, né? Terminar de falar a raiz. E amanhã a gente pode continuar nos discernimentos e escolher a melhor forma de responder que Jesus nos direciona para nos posicionar. Vamos combinar assim? A gente pode terminar essa live amanhã, porque já deu muito tempo. E nós precisamos, como mulheres reais, viver nossa vida real. Amém? Então vamos lá. Expectativas, falta de prioridades divinas, já falei. Vivendo a tirania do urgente e do que as pessoas estão dizendo que você tem que fazer. Não seja uma mulher coxa de retalhos. Escolha a sua assembleia de vozes. Isso vai tirar a sobrecarga de você. Vai tirar o conflito, a confusão. E caminhe com mulheres que vão te ajudar, em nome de Jesus. Te ajudar a você reafirmar aquilo que Deus tem falado para você. Mulheres que vão te discipular, vão pastorear o teu coração. Mulheres que vão te ajudar a você avançar. Dizer assim: você não está louca não, é Jesus que está falando com você. Combinado? As mulheres estão dizendo aqui, ó. Combinado. A Liz está falando, trocando fralda e ouvindo. E o chimarrão? E o chimarrão, Liz? Vamos lá. Expectativas nossas, nosso próprio respeito e dos outros. Por exemplo, tem uma expectativa muito que o diabo usa. Você já devia estar em outro nível nessa etapa da sua vida. Você já devia ter conquistado algumas coisas. Você tem 35 anos, 36 anos, você já devia ter se casado. Você já devia ter sua independência financeira. Você já devia ter um ministério pujante. Queridas, quem sabe o que tem para a tua vida é o Senhor. É o Senhor. Quem sabe o que pensa ao teu respeito, quem sabe é aquele que vai na tua frente, endireitando os caminhos tortos. É Ele. É Ele. É a Ele que você deve satisfação. E muitas vezes você vai se inclinar a um relacionamento, sendo bondosa, frutificando no espírito, crucificando a tua carne por causa dele. Né? Por causa dele. Maus hábitos. Maus hábitos. Às vezes são um mau hábito seu. Que você não entendeu ainda, você não visualizou ainda. E você precisa de alguém que te diga: ei, olha aqui. É um mau hábito, é só você arrancar isso pela raiz que tudo muda. É só você se posicionar num não, num simples não e manter este não, que tudo vai mudar. Decisões erradas, defesas emocionais que sugam a sua energia. Entenda aqui, principalmente líderes, pastoras, missionárias, profetas de Deus. Muitas vezes você tem pessoas sem noção ao teu redor. Pessoas abusivas, tóxicas. Eu detesto essa denominaçãozinha tóxica, mas é a única que vem, que transmite realmente aquilo que quer dizer. Ou nós poderíamos usar venenosa, né? Acho que venenosa fica até melhor, porque lembra a serpente. Às vezes você tem pessoas que te cercam, que o próprio Deus permitiu para te tratar, para te moldar, porque você é um vaso de barro nas mãos dele, e ele quer que você seja mais resiliente, ele quer que você tenha um nível de unção maior, um nível de unção em regiões de combate que te tragam autoridade por causa do que você consegue suportar, né? E você precisa realmente se posicionar, só que você perde muitas vezes a tua essência, se torna durona demais, fechada demais, rígida demais, se arma demais, vira um Naamã por causa
de algumas lepras que infectam o teu coração. Então você precisa entender que, por exemplo, defesas emocionais sugam a tua energia, tiram a tua visão do propósito. Outra coisa é doenças crônicas ou algum tipo de enfermidade física, emocional ou somatizações. São coisas que você não precisava estar passando. São dores que você não precisava estar sentindo, mas que você foi permitindo, depois você foi crescendo e agora está aparecendo no teu próprio corpo. Você vai fazer assim, repita comigo. Deus, repita comigo, por favor. Você falar, ecoa no mundo espiritual uma frequência sonora unida ao propósito de Deus, unida à voz do Espírito, que faz com que cadeias espirituais sejam desfeitas. Então você precisa falar, você precisa declarar, você precisa profetizar. Diga assim: eu me importo somente com o que o meu Pai diz ao meu respeito. Como as pessoas lidam com quem eu sou e com o meu processo é um problema delas. Talvez o meu processo também esteja tratando pessoas. E os processos das pessoas estejam me tratando. E eu preciso entender qual é o meu limite e o que o Senhor me direciona. Doenças não vão se instalar mais em você porque você vai saber o seu limite. Amém? E aí vem o resultado do estresse, que você perde a produtividade, perde a alegria, perde a sua saúde física, e aí eu vou falar sobre isso amanhã, ok? A gente continua daqui amanhã. Porque eu ainda vou com você em 2 Coríntios capítulo 4, que é realmente as frases que o apóstolo Paulo fala sobre o estresse e sobre a sobrecarga e que posicionamento tomar. Aqui vai ser uma lição para a gente amanhã, o que o apóstolo Paulo diz para nós, que a palavra de Deus diz para nós. Você também vai aprender um posicionamento como o de Jesus. O que significa ser manso e humilde de coração? Não é ser resignada, pelo contrário, muitas vezes ser mansa e humilde, as pessoas vão interpretar até como uma grosseria. Entenda, amada, quando você tem profundidade na palavra de Deus, você estuda a palavra de Deus, você se torna um outro nível de gente, de pessoa, de mulher. Algumas conexões são desfeitas e outras são feitas e outras são refeitas. E eu quero te convidar, nessa hora, a fazer parte dessa jornada de transformação da comunidade Save, que é um discipulado de mulheres. Um discipulado profundo, com muita conexão. E quem se inscrever, acessar a assinatura da comunidade Save, sim, é uma assinatura, sim, de graça receber e de graça dar, e o poder de Deus, salvação, cura, libertação, revelação da palavra. Agora, aquilo que você dá como instrumento, ferramenta do que você já pagou, do que você já aprendeu, precisa, minha amada, precisa ser valorizado, precisa ser honrado. Precisa ser honrado. Esse é o meu posicionamento. Porque eu honro e pago. Pago quem se doa, quem estuda, quem traz para mim, estuda o que eu não tive coragem, ânimo, força para estudar. E trazer para mim um PDF, trazer para mim um resumo. Isso é honra, isso é caráter, isso é maturidade. Eu não sou sanguessuga, não. Sabe o que eu recebi no meu direct? Teve uma mulher que falou assim para mim: pastora, no que eu posso servir na comunidade Save para que eu possa ter acesso? Essa mulher, eu falei, vamos conversar. Você tá aí? É a Jéssica. Eu vou conversar com ela pessoalmente. É a única que Deus me direcionou a fazer isso. A maioria diz, mas tá cobrando, mas tá não sei o quê. Cobrar para pregar, não. Pregar, oferta. Ah, ela aí. Linda do Senhor. A primeira pergunta, isso mostra o coração. Primeira pergunta que ela fez. E fui eu mesma que respondi, não foi assessoria, não. Aleluia. Vocês entenderam? Amém. Então amanhã a gente vai continuar. E se prepare, amadas. Se prepare. Deus tem mais, Deus tem firmeza para você. Você tem passado por situações, você tem deixado a corda arrebentar, você tem dado corda para capeta. Essa é a questão. Você tem dado corda para demônio.
Você tem dado corda para engano. E aí você está cansada, está sobrecarregada, não sabe se posicionar. Então, nessa nova jornada da comunidade Save, quem se inscrever até o dia 29, que é segunda-feira, né? Vai ganhar esse e-book devocional de 21 dias de posicionamento na palavra, com exemplos bíblicos, com comandos bíblicos, ações proféticas. Cada devocional tem é um devocional curto, tá? Mas ele é todo assertivo, assim como eu. Você vai ver que ele é todo assertivo. Faça isso, a palavra diz isso, vamos embora, seja forte, vamos, trate isso. O que está acontecendo é isso aqui, vamos lá. O posicionamento bíblico é esse. Eu vou te ajudar a tomar as decisões que você precisa tomar para viver aquilo que Deus quer que você viva. Eu estou cansada, amadas, de florear uma coisa e que o diabo está vindo com o pé na porta. E o Espírito Santo falou assim, seja simples, seja autêntica, seja a mulher forte que você é. Não fique floreando fraqueza ou docilidade. Não fique para ser aceita por ninguém. Agora, seja mansa, seja humilde, seja paciente, seja amorosa. Mas eu vou te dizer, tem horas em que você vai se posicionar em amor e as pessoas vão entender como orgulho, mas não é. É somente um limite que você está colocando. Então, se você quer andar com mulheres firmes, decididas, definidas, vencedoras, vitoriosas, que estão no seu processo e em progresso, estão em processo e em progresso. A palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 4, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Essas são as mulheres Save, mulheres que estão em processo e em progresso, mulheres que são vulneráveis, que aceitam a sua vulnerabilidade, sabem, isso aqui eu não estou sabendo lidar, nós apoiamos umas às outras, nós aconselhamos umas às outras, nós dizemos, vamos embora, fica firme, não, tu errou aqui, mas vamos embora. Vamos embora, Jesus está voltando, você não pode parar. Você está precisando de quê? Do que você está precisando? Vou te ajudar. Mulheres que levantam mulheres. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, ser uma comunidade forte de mulheres que ajudam, mulheres que se apoiam, mulheres que oram umas pelas outras. Essa semana, nós recebemos lá na nossa mídia social da comunidade Save um pedido de socorro. E ela botou lá, esse post, é igual ao Instagram. A nossa rede social é igualzinho ao Instagram. Você pode postar, tem o feed Save, tem o feed principal e o feed Save, que é mais privado. Enfim, tem muita coisa maravilhosa dentro da plataforma da comunidade Save. E ela colocou ali um pedido de oração. Eu falei, eu estou orando por você agora. Sou eu mesma que respondo, amadas, lá. Porque é discipulado. É pastoreio do coração. Você não é mais um número. Você não é mais uma inscrição. Amém? Nós vamos ter na comunidade Save um estudo sobre escatologia, sobre o estudo das últimas coisas. E aí vai ser um curso de fim dos tempos. Quem vai dar vai ser meu marido, o pastor Sérgio. Ele é muito bom nisso. Ele é professor do seminário, do nosso seminário, da Igreja Cara de Leão. Ele é professor do regular e professor da formação de pastores, né, do SEMP. E ele vai dar aula de escatologia para nós, mulheres Save. A gente precisa conhecer as visões, saber o que está acontecendo, como nós devemos nos posicionar, isso aí mais para frente, mais para o meio do ano, tá? E vai ser um curso. Para outras pessoas ele vai cobrar a parte, mas ele falou assim, para as Saves eu vou colocar na plataforma para você. Eu falei, uau, eu sabia que eu tinha casado certo. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar? Você chegou comigo até aqui, amanhã nós vamos estar juntas novamente, só vou ver o horário, acho que sábado, 7 horas é um bom horário para vocês. A Claudinha, a rede da comunidade maravilhosa. Maravilhosa, né, Claudinha? Muito incrível. Vamos orar juntas. Essa palavra é necessária e o discipulado, hoje em dia, ele está mais necessário do que nunca, porque as pessoas estão muito perdidas, com muitas informações. E informações que parecem bíblicas, mas não são. Amadas, cuidado com os enganos, cuidado. Eu fico desesperada na internet. Eu olho na internet e falo, meu Deus, que heresia é essa que estão falando? E todo mundo está curtindo. E as pessoas estão dizendo amém nos comentários. Heresia, coisa que está fora da palavra de Deus. Interpretação errada, distorcida, para o próprio prazer, para o próprio enriquecimento. Então, em nome de Jesus, queridas, vamos juntas, tá?
Você nunca mais vai ficar perdida nem sozinha. Você vai ser save. O que é ser save? Eu falo save, mas tem mulheres novas aqui. Save é um acróstico que significa sábia, auxiliadora, virtuosa e edificadora. Que são as 4 qualificações que Deus dá para a mulher, especificamente na sua palavra. Então, as mulheres que se inscreverem na assinatura até dia 29 vão receber. Assim, quando começar, vai receber dia 1º, tá? Porque eu ainda estou confeccionando. Eu sou muito honesta, sou muito sincera. Eu ainda estou confeccionando os dias ali, são 21 devocionais, tá ficando lindo, lindo. E você precisa aprender a se mover. Eu estou usando assim até umas peças de xadrez como elemento de aprendizado para você te levar a ter uma visão pedagógica, lúdica, para que fique mais fácil o entendimento, para que você entenda que existe um grande tabuleiro na face da terra e existem várias pessoas e o seu posicionamento dá um checkmate no inimigo, dá um checkmate nas circunstâncias que tem te aprisionado. Então, a gente vai usar essa questão do xadrez, é muito legal. Eu sou muito didática, eu sou muito lúdica, eu gosto muito de usar elementos para te lembrar daquela jornada. Então, a gente vai usar aí, vocês já viram que eu fiz um post, você viu a Esther? É a rainha, né? A rainha do tabuleiro, mas tão linda aquela peça de xadrez. E o xadrez é um jogo de inteligência e de posicionamento. E a inteligência quem nos dá a palavra de Deus e o posicionamento quem nos dá é o Espírito Santo, o discernimento. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse tempo precioso. Deus, que live gostosa, verdadeira. Senhor, que live posicionadora. As mulheres precisam de um posicionamento, né? Um posicionamento claro. As pessoas falam muito na internet sobre coisas superficiais, coisas gerais. Ah, você precisa ser sábia. Mas como ser sábia, Senhor? Como ser sábia na prática? Ah, você precisa ser a mulher virtuosa, você precisa ser a mulher submissa. Como ser submissa sem ficar resignada? Como ser uma mulher paciente sem ser omissa? Meu Deus, como ser uma mulher que é virtuosa sem ser aquela mulher moralista, sabe? Ah, não, porque agora eu sou a certona, sou a santarrona. E aí agora ela não consegue nem fazer um carinho direito no marido, ela não consegue nem conversar com pessoas do mundo que são alvo do ID, que são alvo da evangelização. Agora ela se torna uma mulher na bolha, porque ela está santa demais. Deus, em nome de Jesus, o Senhor não nos criou para isso. O Senhor nos criou para ser sal da terra, luz do mundo, ser uma candeia iluminada em cima de uma montanha e não debaixo de um velador. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, não vai ter propósito nenhum se essas mulheres lerem a palavra, se elas começarem a perceber que elas são mulheres chamadas, são mulheres santas, mas elas não souberem, se elas não souberem se colocar, se posicionar, falar, ser gentil quando é necessário e ser firme e não arredar o pé de uma decisão quando também é necessário, Pai, como posicionamento firme. Se elas não souberem discernir, elas vão ser mulheres levadas por toda a sorte de doutrina, como diz a tua palavra, e como o apóstolo Paulo orienta Timóteo a dizer assim, olha, são mulheres, têm espíritos malignos, homens desse século, são amantes de si mesmos, eles entram pelas casas, trazem doutrinas enganosas e levam as pessoas. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nos ensina nesse tempo, traz, Pai, as bases que nós precisamos, traz revelação, Espírito Santo, a cada mulher, traz revelação, Espírito Santo, a cada família, traz revelação, Senhor. Pai, envolve cada mulher que está comigo aqui no Instagram, que está comigo na comunidade Save, que me acompanha aqui, Senhor Deus, que está conectada. Toma cada mulher, toma cada família, Senhor. Traz para elas, Senhor Deus, uma paz de espírito. Traz para elas inteligência emocional, inteligência bíblica. Oh, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, traz cura. Na maioria das vezes, a cura está no nosso posicionamento. Mulheres que estão adoecidas por causa de falta de posicionamento, por falta de dizer não.
Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Pai Santo, no nome de Jesus, esse chamado é todo sobre posicionamento, é todo sobre discernimento, é todo sobre a mulher sábia edificar a sua casa, é toda sobre deixar de ser tola, é toda sobre ser sábia, auxiliadora, virtuosa, edificadora. Tantos homens, maridos, despotencializados nos seus ministérios porque não tem uma auxiliadora idônea. Tem mulheres arrogantes, tem mulheres egoístas, de olho somente na sua carreira, no seu dinheiro, fazendo separação, deixando seus filhos com a babá da internet. Ó Senhor, em nome de Jesus, o Senhor vai trazer muita libertação, muita libertação. Em nome de Jesus, seja curada, vai ter muita cura, vai ter muita libertação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvo, Senhor, que o Senhor venha conectar mais mulheres para amanhã estarmos juntas aqui, dando prosseguimento nesse ensino. E, Senhor, em nome de Jesus, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Estando, Senhor Deus, sendo mulheres cheias do Espírito Santo, cheias de direcionamento, posicionamento e muita graça no nome precioso de Jesus. Você pode dizer amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Testemunho forte da Rosana. Pastora, a Rosana foi curada de uma hemorragia. Uau! Conta pra mim, Rosana. Rosana é save. Conta pra mim no direct, Rosana, pra gente poder testemunhar pras mulheres. Conta pra mim no direct, tá bom, Rosana? Glória a Deus. Amém? Deus te ama. O Senhor te ama. O Senhor te cuida. O Senhor é contigo, mulher de Deus. Deus te abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor Deus levante o rosto dele sobre você e te dê a paz. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Me ajude a levar essa mensagem para outras famílias. Só você pode fazer isso. Você pode alcançar pessoas que eu não vou conseguir alcançar. Deixa Deus te usar nessa geração, mulher. Em nome de Jesus. Um grande beijo. E até amanhã.